Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos à quarta videoaula do componente curricular Libras, promovido pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Eu sou o professor Anderson Siqueira e é um prazer estarmos juntos novamente. Nessa videoaula, discutiremos os aspectos gramaticais da Libras. Em nossa segunda videoaula, falamos rapidamente do linguista William Stokoe, que na década de 1960 comprovou que a língua de sinais americana possuía aspectos comuns a qualquer outra língua humana. Um fonema é a menor unidade, uma unidade mínima. Quando você muda uma unidade mínima, você muda a palavra. Por exemplo, a palavra bala. Se você substituir a letra A por O, você terá a palavra bola. Percebeu? Você mudou uma unidade mínima e tudo ficou diferente. Como isso se dá em Libras? Stokoe descobriu 3 parâmetros necessários para a execução de um sinal. A segunda geração de linguistas identificou mais 2. Portanto, reconhecemos que a língua de sinais possui 5 parâmetros, que são: primeiro, configuração de mão; segundo, ponto de articulação; terceiro, movimento; quarto, orientação das mãos e quinto, expressões não manuais. A configuração de mão é a forma que a mão precisa tomar para fazer o sinal desejado. Nós temos todas as letras do alfabeto manual que são consideradas configurações de mão, mas temos tantas outras que somam 63 diferentes configurações. Veja o sinal de mulher, por exemplo. O sinal de mulher é assim, ó. Esta é a configuração de mão. Percebem? Agora, o sinal de barbeiro. Você usa o mesmo lugar, porém a configuração de mão é outra. Outro sinal, beber. É a mesma configuração de mão de mulher, que é a mesma configuração de absorvente, ou de carona, de beleza. Índia. Mesma forma que a mão tem para executar esses sinais. O segundo parâmetro da língua de sinais é o ponto de articulação. Esse parâmetro diz respeito ao local em que você irá articular a configuração de mão, conforme já aprendemos. Assim como mudar a configuração de mão, mudar o ponto de articulação pode mudar tudo. Por exemplo, vamos usar o mesmo exemplo de configuração de mão citada anteriormente, que é essa. Se eu usar a região da bochecha e deslizar no rosto, nós temos o sinal de mulher, como você já aprendeu. Certo? Esta locação. Agora, se eu pegar esse mesmo sinal, com a mesma configuração de mão, e colocar na testa, outra locação, eu tenho o sinal de Índia. Perceba então que a configuração de mão se manteve, mas a locação é diferente. A mesma coisa para beber, outra locação. Nesse daqui, nós temos a mão deslizando. Em beber, nós temos esse movimento de para frente e para trás. E Índia, eu tenho outro movimento. Movimento é, portanto, o terceiro parâmetro da língua de sinais. Você precisa realizar o movimento correto para poder dizer aquilo que quer. Esses 3 parâmetros foram identificados por Stokoe. Os outros 2 foram identificados pela segunda geração de linguistas de língua de sinais. O quarto parâmetro é a orientação das mãos. O dorso da mão precisa estar orientado da forma correta. As possíveis orientações da mão são para baixo, para cima, para dentro, para fora, para mim ou para outra pessoa. O sinal mulher, por exemplo, tem que orientação? Mulher, orientação da mão é para dentro. E o sinal de carona? Carona, para mim. E o último parâmetro são as expressões não manuais, ou seja, as expressões faciais e corporais. Na segunda-feira, após o resultado do segundo turno das eleições, vários memes circularam
com as expressões faciais das intérpretes que atuaram durante a fala do presidente eleito. Isso, inclusive, foi imediatamente defendido nas redes sociais pela comunidade surda e virou matéria do Fantástico no domingo de 4 de novembro. A defesa vem justamente nesse sentido. As expressões faciais são um elemento indispensável na sinalização. Por exemplo, o sinal de bonito. Perceba a minha expressão facial e tente entender a intensidade ou a intenção que se dá de acordo com ela. Bonito. Esse é o sinal de bonito, ok? E agora, ó. Ou. Percebeu? Muito bonito. Gato, gata, ó. Certo? Agora, bonitinho. A expressão facial dá o tom e a intenção. Outro exemplo, feio. Simplesmente. Muito feio. Ou feinho. Então, a língua de sinais possui uma estrutura gramatical própria, que a expressão facial faz parte. Já dissemos isso várias vezes. Vamos perceber como é isso? Em português, veja a frase. João entrou no carro. O sinal, eu vou soletrar o nome de João, ok? O sinal de entrar é assim e o sinal de carro é assim. Muito bem. Veja só a frase. João é o sujeito da frase. Entrar é o verbo e carro é o objeto. Como essa frase ficaria em libras? Carro, João, entrar. Carro é o objeto, João é o sujeito e entrar é o verbo. Veja outro exemplo. Em português dizemos, o cachorro mordeu o menino. Cachorro é o sujeito, ele faz a ação ou verbo. Morder é o verbo. Menino é o objeto. Quem sofre a ação? Opa, errei. Morder é o verbo. Menino é o objeto que sofre a ação. Em libras, veja a frase. Menino, cachorro, morder. Menino é o objeto, cachorro é o sujeito e morder é o verbo. Perceba então que nos dois exemplos a ordem sinalizada foi objeto, sujeito e verbo. Será sempre assim? Não, pode haver variações, mas funcionará na grande maioria das vezes. Preze sempre pela construção visual da frase. Como que se você precisasse ver a cena. Quem entra, entra em algum lugar. Então esse lugar precisa ser sinalizado antes. Como eu disse, carro, entra. Primeiro o carro e depois você entra. Ou casa, entra. E assim por diante. Quem avisa, quem pergunta, faz isso a alguém. E esse alguém também precisa aparecer primeiro. Como pai avisa o filho? Não, não tem ninguém aqui nesse espaço. Então primeiro eu preciso dizer que ali tem um filho. Filho, pai, avisa. Pronto. Assim como você vai organizar também a data de outra forma da que estamos acostumados. Por exemplo, em português eu digo, eu nasci em 13 de dezembro de 1984. Como eu digo a mesma coisa em libras? Você vai dizer, eu nasci no ano de 1984, no mês de dezembro, no dia 13. Perceba então que assim como você terá dificuldade por um tempo para sinalizar na ordem correta da libras, os surdos também podem ter alguma dificuldade em escrever o português como nós, ouvintes, ou como um ouvinte que seja fluente na escrita do português. Conforme comentamos em nossa videoaula anterior, os surdos foram vítimas de um sistema educacional que, durante 100 anos, priorizou a fala ao invés de pensar metodologias de ensino da língua na sua modalidade escrita. Falaremos mais disso no próximo videoaula.
Mas nós, professores de surdos, precisamos valorizar o que o estudante surdo quis dizer, ou seja, os aspectos semânticos e não a forma ou os aspectos sintáticos. Mas essa discussão ficará para o próximo videoaula, a aula sobre políticas públicas. A Libras é uma língua com um vocabulário riquíssimo e com suas particularidades. Não será possível e nem é o nosso objetivo torná-lo fluente em Libras nesse componente. Antes, o objetivo é ampliar sua visão sobre as potencialidades e especificidades da pessoa surda. Leia os materiais de apoio, participe dos fóruns, assista aos vídeos em Libras ou sobre o tema na internet. Mais uma vez foi um grande prazer. Até nosso próximo encontro.